Fala galera, olha eu aqui de novo, retornando às minhas atividades normais. Estava algum tempo sem produzir vídeos, mas a temporada 2021 de Dicas de Geografia com o professor Léo Vieira começa agora. E a minha dica de hoje é uma dica sensacional. Eu vou falar sobre a velha ordem mundial, a Guerra Fria, o mundo bipolar. Entende-se Guerra Fria como um fenômeno político, militar e ideológico, uma disputa de poder em escala global envolvendo duas grandes potências. Estados Unidos, representando o bloco capitalista, e União Soviética, representando o bloco socialista. Esses dois países, que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, passam a disputar zonas de influência no mundo. É importante você compreender que o período da Guerra Fria vai de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, até 1991, onde nós tivemos a dissolução da União Soviética. Nesse contexto, o mundo se bipolarizou, ou seja, se constituiu dois grandes blocos de poder. Um capitaneado pelos Estados Unidos, portanto capitalista, localizado na porção oeste do globo, e um outro capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, portanto socialista, localizado na porção leste do globo. Daí a divisão leste-oeste, daí a bipolarização do mundo. Algumas importantes alianças dentro desse contexto foram formalizadas. Alianças econômicas, alianças militares, alianças políticas. Eu posso citar algumas das principais alianças econômicas. Nós tivemos, por um exemplo, desenvolvido pelos Estados Unidos, o famosíssimo Plano Marshall, um plano de ajuda econômica destinado aos países da Europa Ocidental, arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Tu não podes esquecer que a Europa foi o epicentro da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos um outro importante plano econômico desenvolvido pelos Estados Unidos também, que foi o Plano Colombo. Plano Colombo destinado aos países da Ásia Meridional, da Ásia do Sul, formando assim o famosíssimo cinturão sanitário que impediu o avanço soviético para esses países. Por parte da União Soviética, nós tivemos o Comecon, que foi um plano de ajuda financeira destinado aos países alinhados ao socialismo e, portanto, alinhados à União Soviética. Algumas alianças, militares foram também extremamente importantes, como é o caso da OTAN, pela parte capitalista, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e pela parte socialista, pela parte dos soviéticos, nós tivemos o famosíssimo Pacto de Varsóvia. Algumas outras alianças também tão importantes quanto essas, que são as alianças políticas, foram formalizadas. Nós tivemos, por um exemplo, a famosíssima doutrina Truman, que impediu o avanço do socialismo no mundo. Pela parte dos socialistas, nós tivemos a doutrina Brezhnev, que também impediu o avanço capitalista no mundo. Galera, esse contexto ficou conhecido mundialmente como Guerra Fria porque, de fato, nunca ocorreu um conflito armado direto entre União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca atacou a União Soviética, bem como a União Soviética nunca atacou os Estados Unidos diretamente. Então não houve uma guerra direta entre eles. A guerra aconteceu do ponto de vista regional. Em que sentido? Nós tivemos, por um exemplo, a Guerra do Vietnã de 1949, que é um dos desdobramentos da Guerra Fria. Nós tivemos a Revolução Chinesa de 1949, que é um dos desdobramentos também desse contexto da Guerra Fria, da bipolarização do mundo. Nós tivemos a Revolução Cubana de 1959, Nós tivemos a famosíssima crise dos mísseis, que inclusive dividiu a história da Guerra Fria. Até 1962, crise dos mísseis, o período da Guerra Fria ficou conhecido como período do equilíbrio do terror. Pós-1962, pós-crise dos mísseis, nós tivemos a fase da Guerra Fria que ficou conhecida como a fase da coexistência pacífica.
Não podemos também esquecer de outras importantes características como a corrida espacial e a corrida armamentista, tá? Essas duas corridas promoveram um grande desenvolvimento científico para ambos os países, tá? Desenvolvimentos tecnológicos, como por exemplo, o surgimento de importantes ferramentas como a internet, como os computadores, como o GPS, né? Nós tivemos aí a famosa corrida espacial, nós tivemos as diversas expedições espaciais, né? Pela parte dos soviéticos, nós tivemos a expedição Sputnik. Pela parte dos Estados Unidos, nós tivemos a Apollo 11, que foi liderada aí por Neil Armstrong, né? Então nós tivemos esses contextos importantes em que houve saltos significativos do ponto de vista científico, tecnológico, inclusive informacional, tá? E por fim, meus amores, nós tivemos aí, né, a crise do socialismo. O socialismo entra em crise. Já desde ali, né, desde do final da década de 70, início da década de 80, o socialismo já apresentava sinais, né, de enfraquecimento. Inclusive, nós tivemos aí um importante presidente chamado de Mikhail Gorbachev, que tentou implementar duas importantes reformas, né, que é a Glasnost e a Perestroika, que acabou culminando, inclusive, com a dissolução da União Soviética em 1991. Como a União Soviética deixa de existir, não faz mais sentido o mundo ser bipolarizado. Até porque, nesse contexto, emergem novas potências econômicas. Emerge a Alemanha, emerge a própria China, emerge o Japão. Então, nós saímos de uma velha ordem mundial, ordem bipolar. Com o fim da União Soviética, nós tivemos o início de uma nova ordem mundial essa que ficou conhecida como multipolar, que a gente vai trabalhar no nosso próximo vídeo. Gostou desse? Então curte, compartilha, comenta e espera o nosso próximo vídeo para que você aprenda ainda mais e se prepare para as provas de vestibular e especialmente a prova do Enem. Falou, galera? Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro aqui nessa rede social.